Você já se perguntou por que algumas orações parecem bater no teto e cair no chão, sem resposta? Porque há crentes que oram anos por uma situação e nada muda, enquanto outros parecem receber respostas do céu em questão de dias. Eu me fiz essa pergunta durante anos. Mas eu não estava do lado de quem ora. Eu estava do outro lado. Eu era a razão pela qual algumas orações não chegavam ao destino. Meu nome não importa agora. O que importa é o que eu vi. O que importa é o que eu fiz por anos dentro de práticas que a maioria das pessoas nem acredita que existem de verdade. E o que importa, acima de tudo, é o que me derrubou de joelhos e me fez enxergar que eu estava do lado errado de uma guerra, que é mais real do que qualquer coisa que você já tocou com as mãos. Eu vou te levar hoje para dentro de um mundo que pouquíssimas pessoas tiveram coragem de descrever com honestidade. Não o mundo dos filmes de terror, não o mundo das lendas populares. O mundo espiritual, real. O que existe agora mesmo, ao redor de você, enquanto você assiste a este vídeo. A dimensão que corre paralela à sua sala, ao seu quarto, à sua rua, e eu vou te mostrar algo que vai mudar para sempre. A forma como você ora. Porque o que eu descobri depois que saí das trevas foi isso. Os anjos de Deus não são enfeites. Eles não são figuras decorativas em cartões de aniversário. Eles são soldados. Eles são guerreiros. E eles estão esperando por algo que só você pode dar a eles. Se você acredita que a oração tem poder real, escreve agora nos comentários. Eu creio no poder da oração. Quero ver quem está aqui comigo nessa revelação. Fica até o final. Porque o que vem por aí vai te surpreender. Eu preciso que você entenda quem está te falando isso. Não sou uma teóloga com diplomas na parede. Não sou alguém que cresceu na igreja e aprendeu sobre o mundo espiritual através de livros. Eu aprendi sobre o mundo espiritual da forma mais perigosa possível, praticando o que não devia ser praticado. Desde muito jovem, eu senti que havia algo além do que os olhos podem ver. Essa sensibilidade que algumas pessoas chamam de intuição, eu desenvolvi de uma forma que hoje reconheço como uma porta aberta para o lugar errado. Fui introduzida às práticas ocultas por alguém da minha própria família. Não foi algo que busquei sozinha. Foi algo que chegou até mim com a aparência de conhecimento, de poder, de proteção, e funcionava. Esse é o detalhe que ninguém gosta de admitir. Mas eu preciso ser honesta com você. Funcionava. Eu via resultados. Eu sentia a presença de entidades que respondiam às minhas invocações. Eu desenvolvi a capacidade de perceber o campo espiritual ao redor das pessoas, de sentir as correntes invisíveis que ligam eventos físicos a movimentações no plano que os olhos não alcançam. Por anos, eu operei com convicção de que estava usando um poder neutro, uma força da natureza que eu simplesmente havia aprendido a controlar. Mas havia uma coisa que ninguém me ensinou quando entrei nesse mundo. Ninguém me disse o preço real que seria cobrado. Ninguém me explicou que toda aliança feita naquele nível de realidade gera uma dívida que vai sendo cobrada em camadas. Primeiro da sua paz, depois da sua saúde, depois das pessoas ao seu redor. Eu fui pagando sem perceber, parcela por parcela, até que o custo ficou alto demais para ignorar. E foi exatamente quando eu estava no ponto mais alto da minha atuação, no ocultismo, que eu comecei a ver o que nunca deveria ter visto. Não do lado das trevas, do outro lado. Eu comecei a perceber que havia uma força que nós, dentro das práticas ocultas, evitávamos a todo custo. Não eram os exorcistas com vozes altas, não eram os pregadores famosos. Era algo muito mais específico, muito mais silencioso, e infinitamente mais aterrorizante do que qualquer coisa que eu havia invocado deliberadamente. Era o momento em que um crente comum, sem fama, sem título, sem microfone, abria a boca e começava a declarar palavras com uma autoridade que vinha de um lugar que eu não conseguia bloquear. Quando isso acontecia, eu sentia antes de ver uma pressão, um calor que não tinha fonte física. Uma sensação de que o espaço ao redor daquela pessoa havia sido ocupado por algo que não estava lá um segundo antes. E o que vinha junto com essa ocupação era o que me fazia recuar. Eu vou te contar o que era, mas antes preciso que você entenda o que eu estava vendo do outro lado, para que o que vem a seguir faça sentido completo. Existe uma memória que eu carrego até hoje com uma clareza que nenhuma outra experiência da minha vida conseguiu apagar. Eu estava participando de uma sessão de trabalho espiritual, como chamávamos,
num lugar fechado com outras pessoas que operavam no mesmo nível que eu. O objetivo daquela noite era lançar uma corrente de opressão sobre uma família específica, que havia se tornado alvo por razões que agora me envergonham profundamente demais para detalhar. Começamos o procedimento como sempre fazíamos. A atmosfera do ambiente mudou da forma que eu conhecia bem. As presenças que costumavam responder às nossas invocações chegaram. Eu podia senti-las antes de qualquer outra coisa. Uma densidade no ar, uma mudança de temperatura, que não dependia de janela aberta ou fechada. Uma espécie de estática que se instalava na pele como se a própria atmosfera estivesse carregada. E então, algo aconteceu, que nunca havia acontecido antes. No momento em que a corrente deveria avançar em direção ao alvo, ela parou. Não desviou, não enfraqueceu gradualmente. Parou, como se tivesse batido em uma parede que não existia no plano físico, mas era absolutamente sólida. No plano onde a força estava se movendo, senti o impacto de volta, como uma onda que rebate numa estrutura que não cede. As outras pessoas na sala sentiram também. Vi o desconforto nos rostos, vi o recuo involuntário que o corpo faz quando encontra algo que a mente ainda não processou, mas o espírito já reconheceu. Uma das pessoas mais experientes do grupo disse, em voz baixa, algo que ficou gravado em mim para sempre: tem alguém orando por essa família. Alguém que sabe o que está fazendo. Nós não conseguimos passar. Naquele momento eu não entendi completamente o que estava acontecendo, mas comecei a entender nas semanas seguintes, à medida que situações parecidas se repetiam. Havia crentes, pessoas comuns sem nenhum título religioso especial, cujas orações criavam no plano espiritual uma barreira que nós não conseguíamos atravessar. E o que protegia essas pessoas não era a intensidade emocional da oração delas, não era o volume da voz, não era a frequência com que iam à igreja, era a autoridade com que declaravam palavras específicas. E por trás dessas palavras havia algo que eu só fui entender muito tempo depois. Uma presença armada que ficava de guarda enquanto a oração subia. Eu comecei a estudar esse fenômeno, da única forma que conhecia, observando. Toda vez que uma barreira como aquela aparecia, eu tentava identificar o que havia do outro lado. E o que eu percebia, ainda dentro das trevas, ainda sem ter me rendido ao Senhor, era algo que minha mente tentava racionalizar, mas que meu espírito reconhecia com um medo que não conseguia disfarçar. Havia seres, não fantasmas, não energias abstratas, seres com presença, com peso, com uma inteligência que não era humana, e com uma autoridade que não havia sido delegada por nenhuma força que eu conhecia dentro do ocultismo. Eles não faziam movimentos desnecessários, não havia agitação neles. Havia algo muito mais perturbador do que agitação. Havia uma calma absoluta, que só existe em quem sabe que não pode ser derrotado. A Bíblia, que eu mal havia tocado naquela época, descreve esses seres em passagens que a maioria das pessoas lê como poesia ou metáfora. Ezequiel fala de criaturas com 4 faces, cobertas de olhos por todos os lados, com asas que produziam um som como de águas abundantes, quando se moviam. Isaías descreve seres com 6 asas que gritavam em uníssono. E o som fazia as estruturas físicas do templo tremerem. Esses não são enfeites literários. São tentativas humanas de descrever em linguagem limitada o que existe numa dimensão que não obedece às leis físicas que conhecemos. Eu não sabia disso ainda, mas o que eu via, mesmo sem ter vocabulário bíblico para nomear, era consistente com o que essas descrições tentam comunicar. Havia seres de uma ordem completamente diferente da nossa, guardando pessoas específicas, e havia momentos em que esses seres avançavam. Não de forma caótica, mas de forma organizada, coordenada, como um exército que recebeu uma ordem e a executa com precisão absoluta. E quando eles avançavam, tudo que nós havíamos construído no plano espiritual, em torno de um alvo, simplesmente desmoronava. Eu assistia a isso acontecer. Eu sentia a estrutura de um trabalho que havia levado semanas, sendo desmontada em minutos, por uma movimentação que vinha de uma direção, que nós não podíamos bloquear porque a ordem que movia aqueles seres vinha de uma autoridade acima de tudo que existe. A pergunta que começou a me perseguir naquela época não era religiosa ainda, era quase científica. Da forma torta como a minha mente funcionava. Então, o que ativa essa força? O que faz esses seres se moverem em defesa de uma pessoa, e não de outra?
Por que alguns crentes vivem a vida inteira, sem nunca ativar essa proteção de forma plena, enquanto outros, às vezes sem nem perceber o que estão fazendo, movimentam o exército inteiro do céu, com uma única oração? A resposta para essa pergunta mudou tudo na minha vida, e vai mudar a sua também. Mas antes que eu chegue lá, preciso que você faça uma coisa agora mesmo. Se você quer que os seus olhos espirituais sejam abertos para enxergar o que existe ao seu redor, escreve nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais. Não é uma frase vazia, é uma declaração, e declarações têm peso no plano que estamos discutindo aqui. Eu preciso te contar sobre a noite em que tudo mudou. Não foi uma noite que eu escolhi para ser especial. Não havia nenhum sinal externo de que aquelas horas seriam as últimas que eu passaria do lado que estava. Era uma noite comum pelo lado de fora, céu fechado, ar parado, silêncio do tipo que se instala nas madrugadas de dias sem vento. Mas no plano que eu havia aprendido a perceber ao longo de anos de prática, havia algo diferente, uma tensão que não reconhecia, uma qualidade de silêncio que não era vazio, era ocupado. Eu estava sozinha. Havia iniciado um procedimento que fazia parte da minha rotina espiritual naquela época, algo que eu havia repetido centenas de vezes, sem nenhuma intercorrência. Mas naquela noite, no momento em que o ambiente começou a mudar, da forma que eu conhecia, algo entrou junto com o que eu havia invocado que não fazia parte do que eu havia chamado. Eu percebi antes de ver. A temperatura do ambiente não caiu como costumava acontecer nas sessões. Ela subiu, e não era o calor comum de um ambiente fechado. Era uma presença de calor que vinha de uma direção específica, que tinha uma fonte, que se movia com intencionalidade. E junto com um calor, havia uma luz que não tinha origem em nenhuma fonte física no cômodo. Eu me virei. O que estava ali, eu não consigo descrever com completude, porque a linguagem humana não foi feita para o que os olhos espirituais, às vezes, são forçados a processar. Mas vou tentar da forma mais honesta que consigo. Era uma figura alta de uma forma que não cabia na proporção do ambiente, sem que o ambiente parecesse menor, como se a presença daquilo redimensionasse o espaço ao redor. Não havia nada de suave ou decorativo naquilo. Era a presença mais sólida que eu já havia sentido em anos de contato com um plano espiritual. E eu havia sentido coisas que fariam a maioria das pessoas perder o juízo. Mas isso era diferente. Tudo que eu havia contatado antes tinha uma qualidade de sombra, mesmo quando se apresentava com aparência de luz. Tinha uma inconsistência por baixo, como uma estrutura que parece firme, mas cede quando você apoia o peso de verdade. Isso não cedia. Havia olhos. Não da forma como os humanos têm olhos. Havia uma qualidade de visão emanando daquela presença, que eu só posso descrever como ser vista completamente, não observada, vista, cada camada, cada escolha, cada aliança, cada coisa que eu havia feito, e cada coisa que eu havia deixado de fazer. Tudo exposto, sem que uma única palavra houvesse sido dita. E então veio o som. Não era uma voz no sentido em que estamos acostumados. Era uma comunicação que chegava simultaneamente pelo que os ouvidos captam e pelo que o espírito recebe diretamente, sem passar pelo filtro da mente. E o que chegou não foi uma ameaça, não foi uma condenação. Foi uma pergunta, uma única pergunta que carregava dentro dela o peso de tudo o que eu havia desperdiçado, tudo que eu havia destruído, tudo que eu havia servido pensando que estava servindo ao meu próprio poder. Até quando? Dois sons, TRS Labas, The Sub. Não foi uma queda física, embora meu corpo tenha chegado ao chão. Foi uma queda de tudo que eu havia construído como identidade ao longo de anos. A feiticeira experiente, a mulher que não temia o plano espiritual, porque havia aprendido a operar nele. A pessoa que havia fechado o coração para qualquer narrativa que colocasse o que ela fazia como errado. Tudo isso desintegrou em segundos, diante de uma presença que não havia levantado a voz, não havia me atacado, não havia feito absolutamente nada, além de existir naquele cômodo, com uma autoridade que não precisava se provar. E foi ali, no chão daquela sala, com o rosto molhado, e o espírito partido ao meio, que eu vi o que nunca havia visto do lado de dentro das trevas. Vi a estrutura. Vi como o plano espiritual realmente funciona. Não da perspectiva limitada, de quem opera numa pequena fração dele usando poderes emprestados de uma fonte que cobra juros que nunca para de crescer.
mas de uma perspectiva mais ampla. E o que vi era uma guerra real, com territórios, com linhas de batalha, com posições estratégicas, com hierarquias de comando de ambos os lados. Uma guerra que existia antes de qualquer ser humano haver nascido, e que continuaria até um ponto, que eu ainda não conseguia ver completamente, mas que sentia como inevitável do lado certo. Vi seres de luz em posições que eu reconhecia como estratégicas em torno de áreas geográficas específicas. Vi como eles se moviam em resposta a algo que subia de baixo, não fumaça, não rituais, mas palavras. Palavras humanas feladas MFA, que subiam como sinal no plano espiritual, e ativavam movimentações que tinham o peso de ordens militares. Vi também o outro lado, vi as estruturas que eu havia ajudado a construir por anos. As correntes invisíveis sobre famílias, os véus de confusão sobre mentes, as pressões territoriais sobre regiões inteiras. E vi algo que me fez sentir uma náusea que não era física. Vi que tudo aquilo era frágil. Que toda aquela construção que parecia sólida e permanente, se dissolvia como fumaça, quando a autoridade certa era exercida no nome certo. O nome que eu havia evitado por anos, porque algo dentro do sistema em que eu operava sabia que esse nome era o único ponto de ruptura de tudo que construímos. Jesus. Não como palavra mágica, não. Como encantamento. Como nome que carrega dentro dele uma realidade legal, uma sentença proferida num tribunal que existe acima de toda estrutura espiritual, um veredicto que foi firmado com sangue, e que não pode ser contestado por nenhuma força, e nenhum plano de existência. Eu não me converti naquela noite com hinos e flores. Eu me rendi. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. A conversão pode ser uma decisão intelectual. A rendição é o momento em que você reconhece que não tem mais como lutar. Porque o que está na sua frente é maior do que tudo que você já foi. E o que estava na minha frente naquela noite não havia me vencido pela força, havia me vencido pela verdade. Porque a coisa mais assustadora que eu descobri naquela madrugada, a coisa que derrubou cada argumento que eu havia construído ao longo de anos, para justificar o que fazia, foi a seguinte: os seres que eu havia temido, sem saber nomear, os guerreiros que eu havia visto desmontar trabalhos espirituais, que levaram semanas para ser construídos, os soldados que ficavam de guarda em torno de crentes que nem sabiam que estavam sendo guardados. Eles não lutavam por pessoas perfeitas. Eles não lutavam por pessoas sem falha, sem pecado, sem história sombria. Eles lutavam por pessoas que haviam colocado o nome delas debaixo de um único sangue, que apaga qualquer acusação que o lado em que eu estava pudesse fazer. E naquela noite, pela primeira vez na minha vida adulta, eu entendi que esse sangue também estava disponível para mim. Os dias que se seguiram àquela noite foram os mais difíceis da minha vida. E eu preciso ser honesta sobre isso, porque existe uma narrativa muito comum nos testemunhos de libertação, que pula essa parte, que vai direto da rendição para a paz, como se o momento em que você decide mudar de lado fosse automaticamente seguido de céu aberto e vida tranquila. Não foi assim comigo. E provavelmente não vai ser assim com muitas pessoas que estão assistindo a este vídeo e travando batalhas que ninguém ao redor delas consegue ver. Quando eu renunciei às práticas que havia cultivado por anos, quando eu disse em voz alta pela primeira vez que me rendi ao Senhor Jesus Cristo, o que veio em seguida não foi silêncio. Foi barulho. Foi uma pressão sobre o peito que acordava comigo de madrugada. Foram vozes que não eram audíveis pelos ouvidos físicos, mas que chegavam com uma clareza perturbadora no plano que eu havia treinado meus sentidos espirituais a perceber. Eram provocações. Eram, acima de tudo, mentiras construídas com precisão cirúrgica, para atingir os pontos exatos, onde eu era mais vulnerável. Você não vai conseguir sair, você sabe demais sobre esse lado para ser aceita no outro. O que você fez não tem perdão. Você conhece as regras desse mundo melhor do que qualquer cristão que poderia te ajudar. Você vai voltar. Eu conhecia a origem dessas vozes. Isso era a única vantagem que os anos no ocultismo me davam naquele momento. Eu sabia exatamente com o que estava lidando. Sabia que não era loucura. Sabia que não era minha própria mente se fragmentando. Era uma resistência real de forças que haviam me considerado propriedade por muito tempo, e que não aceitavam a mudança de jurisdição, sem contestação. E foi nessa palavra que eu me segurei. Jurisdição.
Porque uma das coisas que eu havia aprendido dentro das práticas ocultas, algo que era ensinado com seriedade entre quem operava naquele nível, era que o plano espiritual funciona com base em direitos legais. Não é um plano caótico onde qualquer força pode agir sobre qualquer pessoa, a qualquer momento, sem nenhuma base. Há estruturas, há autoridades. Há o que poderíamos chamar de direitos de acesso. E esses direitos são estabelecidos por alianças, por escolhas, por palavras pronunciadas, por pactos feitos conscientemente ou em ignorância. Quando eu renunciei, eu estava quebrando uma aliança, e a força que havia se beneficiado dessa aliança por anos estava usando cada argumento disponível para contestar a quebra. Mas eu havia visto o outro lado naquela noite. Eu havia visto a autoridade que existia no nome que eu havia pronunciado pela primeira vez, com rendição genuína. E eu sabia, com a certeza de quem observou o plano espiritual por dentro por anos, que essa autoridade não era comparável a nada que o lado que eu estava deixando pudesse apresentar. Então eu fiz a única coisa que sabia que funcionava naquele nível de realidade. Eu usei palavras com intenção, não as palavras que eu havia usado por anos, para invocar o que não devia ser invocado. Palavras de um livro que eu mal havia aberto, mas que agora reconhecia com um peso que não cabia em nenhuma explicação racional. Eu abri a Bíblia em passagens que alguém havia me indicado nos primeiros dias após a rendição, e eu lia em voz alta, não porque alguém havia me dito que era um ritual eficaz, mas porque eu sentia, com os mesmos sentidos que havia usado por anos, para navegar o plano espiritual, que aquelas palavras tinham um efeito real no ambiente ao redor de mim. A pressão recuava quando eu lia. Não imediatamente sempre, não completamente nos primeiros dias, mas recuava, como se cada palavra pronunciada em voz alta fosse construindo uma estrutura invisível ao redor do espaço onde eu estava, uma estrutura que as forças que tentavam me puxar de volta reconheciam, e contra a qual não tinham argumento legal. No 7º dia, algo quebrou. Eu estava no limite do cansaço físico e emocional. Havia noites em que eu mal conseguia dormir. Havia momentos em que a tentação de simplesmente ceder, de voltar ao que era familiar, mesmo sendo destrutivo, chegava com uma força que só quem passou por uma libertação real consegue entender. Mas no 7º dia, numa madrugada em que eu havia acordado mais uma vez com aquela pressão no peito, e havia me sentado na cama com a Bíblia nas mãos, e começado a ler em voz alta, sem nem ter certeza se havia força suficiente em mim para continuar. O ambiente mudou. Não da forma que eu estava acostumada a sentir nos anos anteriores, com a densidade e a temperatura que acompanhavam as presenças que eu havia invocado. Mudou de uma forma que não tenho outra palavra para descrever além de limpa, como se o ar tivesse sido renovado por completo, como se uma janela houvesse sido aberta num cômodo que havia ficado fechado por tempo demais, e eu vi, não com os olhos físicos, com aquela percepção espiritual que eu havia desenvolvido por anos, e que agora estava sendo usada para enxergar o lado certo pela primeira vez. Havia uma figura ao pé da cama, alta, sólida, com uma presença que eu reconheci imediatamente, não porque eu havia visto aquela figura específica antes, mas porque a qualidade daquela presença era da mesma natureza do que havia entrado naquela sala semanas antes, e me derrubado com uma única pergunta. Era um guerreiro. Não estava me olhando com julgamento, não estava me olhando com pena. Estava de pé com uma postura que eu só posso descrever como cumprimento de missão. A postura de alguém que está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que foi enviado para fazer. E a mensagem que chegou sem palavras, diretamente no espírito, foi simples e absoluta. Você não está mais sozinha nessa batalha. A opressão que havia durado 7 dias levantou naquele momento, e não voltou. Não da mesma forma. Não com a mesma intensidade. O que veio depois foram batalhas normais. As batalhas que todo crente enfrenta em algum nível, mas a perseguição específica, a tentativa de reconquista por parte das forças que eu havia servido, encerrou naquela madrugada, e eu entendi então o que eu não havia conseguido entender completamente antes. A proteção que eu havia visto ao redor de crentes por todos aqueles anos, a barreira que frustrara tantos dos nossos trabalhos, o que ativava aqueles guerreiros de luz em defesa de pessoas comuns, que muitas vezes nem sabiam que estavam sendo defendidas. Não era perfeição, não era ausência de pecado, não era uma vida sem falha
ou sem história sombria. Era rendição genuína a uma autoridade que o plano espiritual inteiro reconhece como suprema. Era o sangue que cobre. Era o nome que abre e fecha portas em dimensões que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Era a decisão, renovada a cada dia, de ficar debaixo de um guarda-chuva de proteção, que não foi construído por mérito humano, mas por um sacrifício que nenhuma força, em nenhum plano de existência pode contestar com sucesso. Se você está assistindo a este vídeo, e há uma batalha na sua vida, que parece não ter fim, uma situação que não muda, uma opressão que volta toda vez que você pensa que acabou, eu preciso te dizer com a autoridade de quem viveu dos dois lados dessa guerra. Você não está lutando contra carne e sangue. Você está no meio de um conflito espiritual real, que tem solução real. E a solução não começa com esforço humano. Começa com rendição à única autoridade que o inimigo não consegue contestar. Compartilhe este vídeo agora com alguém que está no limite. Alguém que está cansado de lutar sozinho. E não sabe que existe um exército inteiro lutando por ele, no plano que os olhos não veem. Esse vídeo pode ser o que vai fazer essa pessoa não desistir hoje. Agora eu preciso te ensinar algo prático, porque testemunho sem ensino é emoção que passa. E eu não quero que você saia deste vídeo apenas tocado. Quero que você saia daqui diferente. Quero que você entenda como funciona o mecanismo que move o exército do céu em favor da sua vida, da sua família, da sua situação. Tudo que eu vivi dos dois lados do plano espiritual, me ensinou uma coisa central, que a maioria dos crentes nunca foi ensinada de forma clara. O mundo espiritual opera com base em autoridade legal, não em intensidade emocional. Deixa eu te explicar o que isso significa na prática. Quando eu estava no ocultismo, nós não operávamos com base em sentimentos. Nós operávamos com base em direitos. Nós buscávamos sempre uma abertura legal, uma brecha, uma aliança, que nos desse acesso legítimo, dentro das regras do plano espiritual, à vida de uma pessoa, ou de uma família, ou de uma região. Pecado não confessado era uma abertura. Mágoa não resolvida era uma abertura. Promessas quebradas eram uma abertura. Gerações inteiras de práticas ocultas dentro de uma linhagem familiar criavam o que nós chamávamos de direitos hereditários, acessos que passavam de geração em geração, sem que as pessoas soubessem que estavam carregando uma porta aberta dentro da própria história. E o que eu descobri depois que saí é que o lado da luz opera com a mesma lógica, mas de forma infinitamente superior. O sangue de Jesus não é uma metáfora religiosa, é um documento legal no plano espiritual. É o pagamento que liquidou cada dívida, cancelou cada acusação, fechou cada abertura que o pecado havia criado. Quando um crente aplica esse sangue sobre uma situação com consciência do que está fazendo, não é um ritual vazio, é a apresentação de um título que o plano espiritual inteiro reconhece como válido e irrecorrível. E os anjos, os guerreiros que eu vi por anos do lado de fora, sem entender completamente o que eram, eles são os executores desse veredicto. Eles não agem por conta própria. Eles agem em resposta a uma ordem que vem de uma autoridade acima de tudo que existe. E essa ordem é ativada quando um crente exerce, com consciência e fé, a autoridade que lhe foi delegada pelo nome de Jesus. O Salmo 103 diz que os anjos obedecem à voz da palavra de Deus, não à voz dos sentimentos, não à voz do desespero, embora Deus ouça o desespero também, a voz da palavra. Quando você abre a boca e declara o que Deus já disse, você está dando voz a uma ordem que o exército do céu reconhece e executa. Isso muda completamente a forma como você deve orar. A maioria das pessoas ora como se estivesse tentando convencer Deus a fazer algo que ele ainda não decidiu fazer. Como se a oração fosse uma petição ao capricho de alguém que pode dizer sim ou não, dependendo do humor do dia. Isso não é o que a Bíblia ensina. E não é o que o plano espiritual reflete. A oração bíblica é a declaração de um herdeiro que conhece seus direitos. É o filho que entra no escritório do pai, não para implorar migalhas, mas para administrar o que já foi colocado sob sua responsabilidade. É a voz humana dando expressão terrena a uma vontade celestial, que já foi estabelecida. E é essa expressão que move os agentes celestiais a agir no plano físico. Agora deixa eu te falar sobre algo que eu via do lado de dentro das trevas, e que poucas pessoas entendem. O papel do tempo na guerra espiritual. Quando uma oração é feita com autoridade real,
a resposta é despachada imediatamente. Isso não é teoria, é o que a Bíblia descreve em detalhes específicos. E é o que eu observei do lado de fora por anos. A resposta sai, o movimento começa, os agentes são acionados, mas entre o despacho e a chegada, há um trajeto que passa por território contestado. Existem estruturas no plano espiritual que se posicionam sobre regiões, sobre famílias, sobre linhagens, que têm direitos acumulados ao longo de gerações de escolhas humanas, que abriram portas. Essas estruturas não cedem sem batalha, e a batalha leva tempo. O que do lado de cá parece silêncio de Deus é, do lado do Ló, um combate ativo que está sendo travado em favor da sua oração. Eu vi isso acontecer, vi a resposta em trânsito sendo bloqueada por estruturas territoriais. E vi o que acontecia quando o crente do lado de cá não desistia. Cada oração adicional não era um novo pedido ao céu, era combustível para a batalha que já estava em andamento, era reforço enviado ao fronte, era persistência humana sendo usada como recurso espiritual, dentro de um conflito, que o crente nem sabia que estava sustentando com a própria perseverança. É por isso que desistir é a arma mais eficaz que o inimigo tem contra a sua oração. Se ele consegue te desencorajar no dia 20, ele evita o rompimento do dia 21. Se ele consegue fazer você concluir que Deus não está ouvindo, ele interrompe o abastecimento que estava sustentando a batalha no plano, que você não vê. O silêncio que você sente não é a ausência de Deus. É o ruído da batalha sendo travada por você, numa dimensão a qual seus ouvidos físicos não têm acesso. Deixa eu te dar 3 coisas práticas que você pode aplicar agora na sua vida espiritual, com base em tudo que aprendi. A primeira é confessar e fechar aberturas. Se há pecado não tratado, mágoa não entregue, aliança não desfeita, promessa não cumprida. Isso precisa ser levado diante de Deus com honestidade, coberto pelo sangue de Jesus. Não porque Deus vai te rejeitar por causa disso, mas porque cada uma dessas aberturas é uma brecha que o lado de lá usa como argumento legal contra sua proteção. Feche as portas. Aplique o sangue. Retire o argumento das mãos do acusador. A segunda é declarar. Não apenas pedir. Há uma diferença enorme entre dizer Senhor, por favor, se for da sua vontade, talvez o Senhor pudesse considerar agir nessa situação e dizer em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, eu declaro que toda estrutura espiritual que opera contra essa família perde o seu direito legal. Agora, uma é uma sugestão. A outra é o exercício de uma autoridade delegada. O plano espiritual responde de forma diferente. As duas. A terceira é não parar. Não porque Deus precisa ser convencido pela repetição, mas porque a batalha no plano espiritual precisa ser sustentada pela persistência no plano físico. Você não está repetindo o pedido, você está mantendo o abastecimento de um fronte de guerra que existe em seu favor numa dimensão que os seus olhos não alcançam. Eu deveria ter desistido várias vezes nos 7 dias após a minha rendição. Cada madrugada que eu acordava com aquela pressão, era uma oportunidade de concluir que não estava funcionando. Mas eu havia visto o suficiente do plano espiritual para saber que o que parece não está funcionando por fora pode estar produzindo resultados devastadores para o inimigo por dentro. E no 7º dia, o que havia estado sendo travado sem que eu pudesse ver finalmente se manifestou no plano físico. Seu 7º dia está chegando, mas ele só chega para quem não parou no 6º. Escreve agora nos comentários. Eu não vou desistir da oração. Não é uma frase bonita para encher o campo de comentários. É uma declaração que tem peso no plano que estamos discutindo. É você exercendo em público uma decisão que o plano espiritual registra. Escreve agora. Eu quero que você pare por um momento, antes de fechar este vídeo. Pensa na situação que veio à sua mente enquanto você assistia. Aquela que você já quase deixou de orar. Aquela que você começou a aceitar como permanente porque o tempo passou e nada mudou. E o cansaço foi sendo maior do que a esperança. Aquela pessoa que você já quase parou de interceder. Aquele relacionamento. Aquela saúde. Aquela família. Aquela batalha que você tem travado em silêncio, sem que ninguém ao seu redor saiba o quanto você está exausta por dentro. Eu preciso te dizer algo com toda a autoridade de quem viveu dos 2 lados dessa guerra. Você não está sozinha. E você não está orando para o vazio. Existe um exército real lutando por você agora mesmo.
numa dimensão que os seus olhos físicos não alcançam. Existe uma batalha sendo travada em seu favor, em territórios que você nunca visitou por seres que não dormem, que não desanimam, que não consideram a possibilidade de perder, porque servem a uma autoridade que nunca foi derrotada. Existe uma resposta que foi despachada no primeiro dia em que você orou, que está em trânsito, que está abrindo caminho através de resistências que você não pode ver, mas que estão cedendo a cada palavra que você pronuncia com fé. O inimigo tem uma estratégia. Eu a conheço por dentro. Ela é simples e devastadoramente eficaz contra quem não sabe que ela existe. A estratégia é fazer você parar. É usar o silêncio, o cansaço, a demora, a aparência de derrota para te convencer de que o esforço é inútil. É te fazer concluir que chegaste ao dia 20, sem resultado, e que, portanto, não há sentido em continuar até o dia 21. Porque ele sabe o que está programado para o dia 21. Ele sabe o que está chegando. Ele sabe que o rompimento está mais próximo do que parece. E a única forma que ele tem de evitar esse rompimento é fazer você soltar antes que ele aconteça. Não, solte. Não porque eu estou te pedindo, mas porque o que eu vi com meus próprios olhos espirituais, por anos, do lado de dentro das trevas, é que a persistência humana, na oração, é um recurso real, no plano espiritual. É combustível real para uma batalha real que está sendo travada em seu favor agora mesmo. Cada vez que você abre a boca e declara a palavra de Deus sobre a sua situação, você está abastecendo um fronte de guerra que existe em sua defesa, numa dimensão que não obedece às limitações do tempo e do espaço que conhecemos. Eu saí das trevas com cicatrizes, com memórias que levei tempo para aprender a carregar, sem que me consumissem, com o peso de coisas que fiz, e que só o sangue de Jesus foi capaz de cobrir de forma completa e permanente. Mas, e o que me manteve nos 7 dias mais difíceis da minha vida, não foi força própria, foi a decisão de não parar, mesmo sem poder ver o que estava acontecendo do outro lado. O mesmo exército que lutou por mim está disponível para você. Não porque você é perfeita, não porque sua história é limpa, mas porque existe um sangue que cobre tudo, e uma autoridade que o plano espiritual inteiro reconhece como suprema. E esse sangue e essa autoridade estão disponíveis para qualquer pessoa que se coloque debaixo deles, com rendição genuína. A guerra é real. O exército é real. A vitória já foi declarada num tribunal, que existe acima de toda estrutura espiritual. E você, neste momento, tem acesso a tudo isso, com uma única decisão, de não soltar. Então, antes de fechar este vídeo, eu quero que você faça 3 coisas. A primeira: escreve agora nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Não como um slogan, como uma declaração de posição, como a voz de alguém que entendeu que a oração não é um hábito religioso, mas uma arma de guerra espiritual, que movimenta exércitos em dimensões que os olhos não alcançam. A segunda: compartilhe este vídeo agora com alguém que está no limite. Você conhece alguém. O nome dessa pessoa provavelmente já veio à sua mente enquanto eu falava. Alguém que está cansado de orar, sem ver resposta. Alguém que está prestes a soltar exatamente o que não pode ser solto agora. Manda esse vídeo para essa pessoa, sem esperar o momento perfeito. O momento perfeito é agora. A terceira: se inscreve no canal e deixa o like agora. Não por números, porque cada pessoa que permanece conectada a este espaço é alguém que vai receber a próxima revelação, o próximo ensino, o próximo testemunho, que pode ser exatamente o que vai fazer a diferença no dia mais difícil da sua jornada. O exército está de pé, a batalha está sendo travada, e o seu dia 21 está mais perto do que você imagina. Não pare agora.